Ó, vamos direto ao ponto. Hoje nossa análise investiga alguns direitos fundamentais ali do artigo 5º da nossa Constituição. Temos fontes que discutem, sabe, desde o direito de propriedade até garantias processuais e uns temas penais bem importantes. A ideia é destrinchar o essencial mesmo. Perfeito. Vamos dar uma olhada em como esses direitos funcionam na prática, né? Quais são os limites, por que são tão importantes no dia a dia. O foco vai ser nos conceitos-chave e naqueles detalhes que, tipo assim, fazem a diferença para a gente entender o quadro geral. Ótimo. Começando então pela propriedade. A Constituição garante lá no inciso 22. Mas olha só, logo em seguida, o 23 já fala da função social. Quer dizer, ter algo não é um cheque em branco, assim, tem uma responsabilidade junto. Exatamente. Isso reflete bem uma tensão, sabe, entre o direito individual e as necessidades coletivas, tipo desenvolvimento urbano, reforma agrária, essas coisas. Não cumprir essa função social pode gerar consequências, sim, desde um IPTU que vai aumentando para imóveis urbanos ociosos, até a desapropriação mesmo de terra rural que não produz. E essa desapropriação por não cumprir a função social, ela é diferente daquela mais comum por necessidade ou utilidade pública? A indenização muda? Muda, sim. A regra geral na desapropriação comum é indenização justa, prévia e em dinheiro. Mas nesses casos ligados à função social, seja na cidade, conforme o plano diretor, ou no campo, para a reforma agrária, aí a indenização pode ser feita com títulos da dívida pública ou agrária, sabe? Com prazos de resgate definidos. É um jeito de estimular o uso produtivo da propriedade. Entendido. E a requisição administrativa? O que ela tem de diferente? A requisição é outra história. É um uso temporário pelo Estado, sabe? Em caso de perigo público iminente, tipo uma calamidade. Pensa assim, usar um galpão particular para abrigar gente desabrigada numa enchente. A indenização aqui só vem depois e só se tiver um dano comprovado. Entendi. É bem pontual, então. Isso. E claro, né, o artigo 5º protege também a criação, propriedade intelectual, industrial, direitos autorais, patentes, marcas, tudo está lá. Legal. Agora, saindo um pouco da propriedade, o artigo 5º abre um leque enorme de outros direitos essenciais, né? A herança, por exemplo. A defesa do consumidor, que o Estado tem que promover. Sim. E direitos que são chave na nossa relação com o poder público, né? O direito de receber informações dos órgãos estatais, claro, resguardando o sigilo quando precisa, e também os direitos gratuitos de petição para reclamar de algo ilegal e de obter certidões para defender direitos. São ferramentas de cidadania mesmo, essenciais. Falando em defender direitos, e o acesso à justiça? Aquele princípio que diz que a lei não pode tirar do judiciário a chance de analisar lesão ou ameaça a direito. Isso quer dizer que, na maioria das vezes, eu posso ir direto para o tribunal? Em regra, sim. É a tal da inafastabilidade da jurisdição. Não precisa geralmente esgotar a via administrativa antes. Mas tem exceções. Poucas, mas tem. Questões de justiça desportiva, por exemplo, e em algumas ações específicas contra descumprimento de súmula vinculante pelo poder público. São situações bem contadas. Entendi. Para dar uma segurança, né, uma previsibilidade, a Constituição protege o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Isso é tipo estabilidade na veia. Fundamental. Essencial mesmo. Assim como outro princípio super importante, o do juiz natural. Ninguém pode ser processado ou julgado por um tribunal criado depois do fato. O tal tribunal de exceção, né? Nem por uma autoridade que não seja competente e definida em lei. Isso garante imparcialidade. É básico. E o tribunal do júri? Ele entra em cena sempre que tem um crime que resulta em morte. Não exatamente. O júri tem uma competência bem específica. Só julga os crimes dolosos contra a vida. Dolosos, ou seja, intencionais. Então, homicídio, instigação ao suicídio, infanticídio, aborto, esses vão pro júri. Mas um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, é crime contra o patrimônio. Aí é juiz comum que julga. Ah, boa diferença. E o júri tem suas regras próprias, né? Plenitude de defesa, que é uma defesa mais ampla ainda, sigilo nas votações dos jurados e a soberania dos vereditos, que significa que a decisão dos jurados, em regra, não pode ser substituída por um juiz. Certo. Mudando um pouco para a área penal agora.
Dois princípios são a base de tudo, né? Primeiro, não tem crime sem lei anterior que diga que aquilo é crime. E não tem pena sem que a lei já prevesse antes. Exato. É a legalidade estrita e a anterioridade. Ninguém pode ser pego de surpresa, assim, por uma nova lei penal mais dura. A lei penal não retroage para prejudicar o réu, só para beneficiar. E a Constituição, às vezes, até manda o legislador criar leis penais para certas coisas, né? Os tais mandados de criminalização. Isso mesmo. Ela meio que obriga o Congresso a tratar certos assuntos com rigor do direito penal. Como no caso do racismo, por exemplo. Exatamente. O racismo, pela Constituição, é crime inafiançável, não cabe fiança para liberar o acusado, e imprescritível, pode ser punido não importa quanto tempo passe. E recentemente, a injúria racial passou a ter um tratamento bem parecido. A mesma coisa vale para ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. E inafiançável e imprescritível também. E aquela categoria dos crimes hediondos e os equiparados. Tortura, tráfico. Qual o tratamento diferente para eles? Então, a Constituição determina que a tortura, o tráfico de drogas, o terrorismo e os crimes definidos em lei como hediondos, tem uma lei específica para isso, a 8.072/90, também são inafiançáveis. E mais, eles são insuscetíveis de graça ou anistia, ou seja, não pode ter perdão presidencial, essas coisas. São crimes com uma repressão bem mais dura, regras mais rígidas para progressão de regime, por exemplo, reflete uma reprovação social maior, né? Uau, cobrimos bastante coisa. Propriedade, a função social dela, acesso à informação, acesso à justiça, garantias importantes como o juiz natural e o júri. E esses princípios penais fundamentais, incluindo os crimes que a própria Constituição manda tratar com mais rigor. Qual a mensagem central que fica disso tudo, na sua visão? Olha, para mim, a mensagem é a de um equilíbrio constante e bem complexo, né? A Constituição é muito forte na garantia dos direitos individuais, isso é inegável. Mas, ao mesmo tempo, ela impõe limites, impõe deveres sociais, como a função social da propriedade. E ela também cria mecanismos para proteger a coletividade, para proteger a democracia, inclusive exigindo uma resposta penal mais firme para certos atos que ameaçam valores que a gente considera essenciais. É uma balança delicada. Perfeito. Então fica a reflexão para quem nos ouve. Como será que a interpretação desses direitos e deveres, especialmente nesses pontos de tensão, função social versus propriedade, liberdade versus segurança em crimes graves como essa interpretação, continua alimentando os debates e moldando a sociedade brasileira hoje em dia?